Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está cada vez mais frequente nos dias de hoje, principalmente no pós-pandemia, né? Onde a gente passou por um momento da nossa história, na nossa vida, que a gente nunca imaginou. Eu tenho certeza que, eu pelo menos nunca imaginei, tenho certeza que você aí do outro lado da tela também nunca imaginou. E o assunto que a gente vai tratar hoje é o bruxismo. E por que eu fiz o link da pandemia? Porque o bruxismo, pessoal, é um ato de ranger ou apertar os dentes. E ele tem como causa principal o fator emocional. Então a gente tem junto dele como causas, né? Melhor dizendo, causas principais. A ansiedade, o nervosismo, o modo de vida com que a gente tem hoje. E na maior decorrência de pacientes com esse sintoma. E não só pacientes adultos, mas também pacientes jovens, crianças que desenvolvem o bruxismo, né, ou por esses fatores principais, ou seja, ansiedade, nervosismo, estresse, hábitos, ou também por problemas de mal oclusão ou posicionamento dos dentes ruins. Então, bruxismo, ranger dos dentes é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então, pessoal, bruxismo, o que é de fato bruxismo? As causas e sintomas são todas essas que eu passei para vocês agora há pouco. Mas o bruxismo, ele é totalmente involuntário. Isso acontece sozinho, naturalmente. E qual é a consequência do bruxismo ou apertamento caso ele não seja tratado? A causa iminente, a consequência iminente é perda funcional dos dentes, ou seja, a gente perde função, perde a anatomia dos nossos dentes, a altura de dente, de boca, aqui, a altura de mordida vai diminuindo, a gente começa a ter trinca em dente, começa a fraturar dente, e até mesmo problemas mais graves como perda de dente pelo amolecimento deles ao longo do tempo. Mas Guilherme, como é que eu sei se eu tenho bruxismo? De dia eu não me percebo que eu fico rangendo o dente ou aperto o dente. Pessoal, normalmente o bruxismo ele tem o modus operandi, vamos dizer assim, ele acontece de noite, quando estamos dormindo. Então é realmente difícil a gente autodetectar. A gente consegue detectar primeiro com sinais clínicos de acordar com a musculatura cansada ou ter uma recorrência muito grande de dor de cabeça aqui na parte lateral, atrás da cabeça, cansaço muscular e também os indícios e sinais, né, claro, de perda de estrutura de dente. A gente pode ter também dor aqui cervical na região de pescoço, alteração no sono, porque se a gente não ter a plena função durante a noite, a gente pode refletir isso no sono. E também, em casos graves, possível alteração na nossa audição. E quais são as causas do bruxismo, pessoal? Igual eu falei agora há pouquinho para vocês. Primeiro, estresse, ansiedade, problemas de oclusão e até mesmo estilo de vida. Mas doutor, como que funciona de fato esse bruxismo? Se eu não tenho bruxismo de noite, eu posso ter de dia? Sim, pessoal, isso de fato acontece. A maior parte do bruxismo, as maiores incidências, ocorrências do bruxismo, ela se dá de noite. Mas também existe o que a gente chama de bruxismo de vigília, ou seja, o bruxismo de dia, né? Se a gente ranger os dentes durante o dia, o nosso sistema ele vai mandar uma informação para o nosso cérebro, falar assim, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado aí. E a gente percebe. Mas o que normalmente acontece de dia no bruxismo é mais um apertamento, onde a gente fica tenso e encostando os nossos dentes, como eu estou mostrando para vocês agora na tela. E o nosso cérebro manda informação, opa, isso aconteceu um dia, depois uma outra ocorrência, uma terceira ocorrência, uma quarta ocorrência. Chega um momento onde a gente não tem mais a percepção, a autopercepção dessas ocorrências. E o nosso organismo começa a entender isso como uma coisa normal, mas não é. Então vale dizer que existe o bruxismo noturno, onde de fato a gente tem o apertamento, ou o rangimento, o deslocamento da base mole aqui, a mandíbula, né? E a perda dos dentes, da função dos dentes, estrutura dos dentes, ou o bruxismo diurno, ou em vigília, né? Ou até mesmo o que a gente chama de apertamento. Doutor Guilherme, tudo que você falou já aconteceu comigo ou acontece comigo, mas tem tratamento para isso? Pessoal, felizmente sim. Qual que é o tratamento mais indicado ou mais usual para bruxismo e apertamento? Primeiro, um diagnóstico feito por um profissional. Esse é o primeiro ponto. Se tem esse tipo de problema, você vai no profissional dentista que ele vai delegar o melhor tratamento. Mas basicamente, é o uso de uma placa miorrelaxante, ou seja, uma placa que evita, né, vai evitar
o contato dos seus dentes, porque dente não foi feito para encostar, muito menos para ranger, para fazer esse movimento aqui, tá? Se ainda assim o seu bruxismo não for controlado ou você ter o bruxismo noturno e diurno, a gente hoje tem um novo recurso, que é o uso da toxina botulínica aplicada diretamente aqui, ó, no nosso músculo de mastigação, que é conhecido como masseter, e um músculo auxiliar do músculo aqui temporal, na região lateral da cabeça. Isso vale para estabilização do bruxismo, tá? Porque eu sempre falo para os meus pacientes aqui, bruxismo não é igual dor de cabeça, que a gente toma um remedinho, um analgésico para dor de cabeça, ela some e depois a gente segue a nossa vida tranquila. O bruxismo, somado a todos os fatores e causas que a gente abordou aqui com vocês, ele precisa ser tratado e acompanhado. Então, quando o uso da placa já está sendo feito, o uso da toxina em alguns casos específicos, ainda não está sendo suficiente, o que a gente precisa analisar? Se o paciente perdeu a estrutura de dente e ter principalmente a ideia de reabilitar, ou seja, de devolver a função para esse paciente, dos dentes desse paciente, para que ele tenha a função 100%, a função plena, e aí sim a gente equilibrar e fazer o acompanhamento ao longo do tempo desse paciente. E doutor Guilherme, diante de tudo que você falou, existe alguma maneira que a gente consiga prevenir o bruxismo? Olha pessoal, não sei se eu vou confirmar para você que você vai eliminar essa causa, né, ou essa chance de ter. Mas existem muitas maneiras que você consegue prevenir. Como? Levar um estilo de vida mais tranquilo, tentar se estressar menos. A gente sabe que é difícil, mas tentar colocar o trabalho no lugar do trabalho, a hora do lazer na hora do lazer, né? Adotar esse estilo de vida mais saudável e principalmente na hora de dormir, você fazer exercícios de relaxamento, né? Exercícios de respiração, exercícios onde você coloca o celular no lugar dele e de fato se concentra na hora de dormir, tá? Todos esses procedimentos ajudam, né, a atenuar as causas e até mesmo a prevenir. Muito importante também, pessoal, na prevenção, né? Evite bebidas estimulantes, bebidas com cafeína, energético, principalmente no horário noturno. E mais importante do que tudo isso que eu falei para vocês aqui, ao menor sinal e sintoma, visite o seu dentista com frequência, porque ele é o profissional mais indicado para diagnosticar e tratar caso você venha a ter um processo de bruxismo, um apertamento durante a sua jornada, tá joia? Esse foi mais um vídeo nosso aqui no nosso canal. Então, se você tá nos acompanhando até aqui, eu tenho certeza que sim, clica aqui no botãozinho, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui, né, no nosso canal, porque todos esses assuntos são muito interessantes, eles são assuntos relevantes e também assuntos que são linkados um no outro. Então a gente está trazendo conteúdos para vocês aqui, pessoal, que são corriqueiros, acontecem com a maioria das pessoas todos os dias. Então isso pode te ajudar, pode ajudar uma pessoa da sua casa, da sua família, um amigo de trabalho, né? Porque a gente sabe que são coisas que têm acontecido com cada vez mais frequência. Então, clica no botão, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês aquela questão. Dr. Guilherme, eu preciso trocar as minhas restaurações de amálgama? E para quem não sabe o que é amálgama, a gente trouxe aqui em fotos. Amálgama é aquela restauração metálica, aquela restauração antiga, que era mais comum na época dos nossos pais, né? Tem gente da nossa geração que ainda tem também, mas isso é menos comum e cada vez mais menos comum, tá? E o porquê disso, pessoal? A gente sabe há algum tempo já que restaurações metálicas, restaurações de amálgama, elas geram em dentes, principalmente quando ela tem uma extensão muito grande, não é o caso desse, mas em extensões muito grandes ou reconstruções, a gente sabe que hoje ela gera mais prejuízo do que benefício para os nossos dentes. Principalmente por gerar, pela dureza do material, ela gera muita microfissura, que evolui para uma trinca e em grandes acontecimentos até ela gera fratura. Ou seja, o que é para restaurar o nosso dente, em muitas ocasiões ela gera prejuízos irreversíveis.
Então, assim, não é que a gente vai sair trocando a restauração de amálgama porque isso vai acontecer com todo mundo. Não. Dentes como esse aqui, que a restauração não tem uma extensão tão grande, a gente avalia a extensão e avalia a profundidade. Se ela estiver boa, a gente acompanha e faz a manutenção, que é a preservação de fato. Sempre acompanhando clinicamente e sempre acompanhando principalmente radiograficamente, porque muitas vezes a gente não consegue saber só olhando a restauração, tá? Em casos onde a gente precisa substituir, eu vou mostrar na próxima imagem, mas para adiantar aqui para vocês, a gente faz a remoção segura desse material, ajusta toda a cavidade e aí a gente prepara para um novo tipo de material. E que material é esse, Dr. Guilherme? Há algum tempo também a gente sabe que a resina composta ela é extremamente segura, extremamente eficaz, principalmente pela evolução dos materiais adesivos. E isso faz com que ela dure muito mais tempo e com muita segurança. Pessoal, aqui é uma sequência de caso clínico. Então, o que eu disse para vocês? A gente tinha uma extensão não tão grande da restauração de amálgama. O que a gente não sabia clinicamente, só de olhar, era a profundidade, né? O que a gente consegue observar? A gente tinha na parte oclusal, que é a parte de cima da restauração do dente, a parte vestibular, que é a parte da frente, é essa aqui, né? E a gente consegue observar que aqui a gente já está de média profundidade, ou seja, eu já consigo observar um escurecimento desse dente e infiltração, ou seja, a restauração de amálgama só de olhar a gente não via, mas ela já estava gerando infiltração. Se a gente não fizesse nada, isso ia gerar um prejuízo mais aprofundado. No caso de uma remoção planejada, o que a gente faz? A gente isola, remove a restauração para restaurar e não ter nada de contaminação. A gente faz o que a gente chama de isolamento absoluto, ou seja, a gente evita com que saliva, que é sempre contaminada, tenha acesso aqui na superfície do dente e a gente evita esse cruzamento. E tendo como intenção primária a devida restauração, sem nada de interferência. Como que é feita essa restauração, pessoal, em resina composta? Como é feito o condicionamento desse dente? Para a resina composta se aderir ao nosso dente, a gente tem que usar um produtinho chamado ácido fosfórico. Mas o ácido fosfórico ele vai ser usado de uma maneira seletiva. A gente só vai aplicar o ácido fosfórico na região de extensão da cavidade, porque aqui a gente tem um tecido chamado esmalte. Parte mais profunda, que a gente já tem um outro tipo de tecido que é chamado dentina, a gente não aplica esse ácido. E no outro vídeo eu posso abordar isso com vocês, que é um tema técnico, extremamente interessante, e eu acho legal a gente aprofundar isso num outro vídeo. Mas a gente faz, nesse caso, o condicionamento seletivo. Seguindo isso, aplico o adesivo, que é o que faz, de fato, grudar a resina. Depois a gente vem o equipamento, que é aquele equipamento famoso que emite a luz azul. Feito esse processo de condicionamento, a gente chega aqui e aplica a resina composta. Isso eu vou mostrar para vocês no nosso terceiro slide, na nossa terceira foto. E pessoal, chegando na parte final da restauração, o que a gente percebe? Quase assim, claro que a gente está no modo ampliado da foto aqui, né? Mas quase que imperceptível de onde é dente e onde é restauração. E eu falo isso principalmente pela parte da frente aqui, ó. Porque a gente, se não falasse isso para vocês, se tem uma restauração, se vocês não tivessem visto as fotos anteriores, a gente de fato não saberia que onde é dente, onde é resina, né? Uma outra questão também, olha como a gente tem a nossa gengiva agora, claro que exposta, né? A gente removeu aquele isolamento absoluto. No dia mais comum, no pós-operatório, ficava vermelhinho mesmo assim. Mas o efeito, a ideia mesmo da restauração, a proposta, ela foi concluída com sucesso. A gente tem uma restauração que fica muito melhor adaptada em boca, né? Feito o protocolo, passo a passo correto. Ela é uma restauração que vai durar muitos e muitos e muitos anos e principalmente entra numa questão que a gente chama de odontologia biomimética, onde a gente tem o material resina composta que é muito mais compatível com o nosso dente do que o material amálgama, que por muitos anos foi muito eficaz,
mas hoje, nos dias de hoje, ele não faz nenhum sentido. E a gente tem que evoluir, as técnicas, os materiais têm que evoluir, e a gente tem que evoluir nesse processo como um todo, tá? Então, isso é o que a gente faz hoje. Normalmente, quando o paciente vem no consultório tem uma cárie, né? Ou quando o paciente tem uma restauração de amálgama antiga insatisfatória, hoje nós removemos e restauramos dessa maneira aqui. Dr. Guilherme, é só a parte de cima que pode acometer uma cárie ou uma substituição? Não, pessoal, a gente pode usar resina composta na parte de cima, nas laterais, que a gente chama de proximal. A gente pode fazer reconstrução, a gente pode fazer várias e várias situações clínicas para efeito restaurador. Eu, particularmente, sou um apaixonado por resina composta. Eu digo isso porque amo restaurar dente, amo fazer resina composta nos dentes da frente, que são as lentes de resina, inclusive eu sou um paciente que tem lente de resina nos dentes, e muitas outras funções que esse material extremamente versátil nos ajuda no dia a dia, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que esse conteúdo ele é meramente educativo, meramente ilustrativo para vocês. Ou seja, se você tiver alguma situação semelhante, a nossa mensagem sempre vai ser para vocês visitarem o dentista de vocês regularmente, tá bom? Pessoal, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado. Para acompanhar, clica aqui em inscrever-se, clica no sininho para você ser sempre notificado quanto aos nossos vídeos que são postados dia sim, dia não, tá bom? E se você gostou, porque eu tenho certeza que sim, deixe o seu like aqui e principalmente comente de onde você está assistindo esse vídeo, porque para nós aqui, eu e a equipe, é extremamente importante a gente ler todos os comentários com muito carinho, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.